Senhor Presidente da Câmara de Lamego, meu ilustre amigo, um agradecimento especial pela forma como sempre nos acolhe nesta bonita cidade de Lamego e também pela sua participação qualificada nas conferências. Uma palavra também de felicitação ao Sr. Presidente da Associação de Municípios do Vale do Douro Sul, pela forma muito boa como estas conferências estão a ser organizadas e como já ocorreram no ano passado. E, tal como há um ano atrás, continuamos hoje a assistir a conferências que qualificam este território, nos colocam no centro do que é hoje o debate das questões centrais no país e que fazem, desse ponto de vista, todo o sentido. Aliás, os temas que hoje aqui são debatidos e a qualidade dos conferencistas que hoje aqui teremos são a garantia de sucesso destas conferências. Quero também deixar uma palavra de apreço pela colaboração e pelo envolvimento da Associação Beira Douro, porque isso demonstra também que nós estamos cada vez mais convencidos que só fazemos o que tem que ser feito através do esforço conjunto de todas as organizações. Quero a esse propósito felicitar todas as instituições, todas as empresas, toda a inteligência que está hoje nesta sala e dizer-vos que estas conferências só fazem sentido se vos disserem respeito como dizem. A ideia de que os municípios podem trabalhar em circuito fechado ou podem fazê-lo apenas com as instituições que não com as empresas é uma das razões que nos terá conduzido àquilo que de menos bom nos tem acontecido. E, portanto, a vossa presença constitui um incentivo e constitui o reconhecimento de que é nesta ligação que nós podemos atingir os nossos objetivos. Já durante a manhã, alguém aqui disse que um dos problemas que temos é que em muitos dos municípios, destes 10 municípios, as câmaras municipais são ainda a maior empresa, assim dizendo. Pois bem, é no outro sentido que nós estamos a caminhar e julgo que a presença de todos aqui é um bom sinal de que estamos a trilhar esse caminho. Gostava também de incentivar todos aqueles que aqui estão presentes, todos os participantes nestas conferências, a fazê-lo de uma forma mais ativa, que não estejam apenas enquanto espectadores, enquanto ouvintes, mas que participem. O que aqui vamos ter imediatamente a seguir são conferências certamente de grande qualidade do engenheiro Carlos Duarte e do Manuel Carvalho do público, a quem, aliás, agradeço por terem vindo, e não deixo de vos dizer, porque certamente não me levarão a mal, que me sinto muito honrado em participar convosco neste painel. Pelos conhecimentos que têm, o engenheiro Carlos Duarte, pelo empenho, mais do que pelos conhecimentos. Os conhecimentos têm depois que ter consequência. E o nosso amigo, o engenheiro Carlos Duarte, tem conhecimentos e tem consequência. Coloca-os na prática todos os dias e é um bom amigo desta região. O Manuel Carvalho é, como também certamente sabem, alguém que gosta muito desta região e que tem opiniões firmes, formadas e decididas sobre o que nos acontece e o que pode vir a acontecer-nos. É, aliás, para isso que cá estamos. Eu não farei muito mais do que moderar estes dois conferencistas, mas gostava de vos dizer que, ainda assim, e não tomando muito tempo, gostava de vos dizer que, apesar de não termos preparado nenhum de nós com os outros a condução das conferências e aquilo que cada um vai dizer, que aliás é nisso que está a riqueza destas conferências, apesar disso, diria, corremos todos o risco de alguma forma, estarmos aqui sem rede. Eu não faço nenhuma ideia do que vão dizer os conferencistas que se me seguem e não há nenhum acordo. Mas eu julgo que é aí, é nesta diversidade que nós podemos também ganhar. Diversidade, aliás, que se estende à região. Eu creio que nós estamos todos cada vez mais convencidos disto. Os projetos políticos individuais estão completamente esgotados. Nós o que temos que fazer a partir de agora é juntar-nos para conseguirmos alguma escala, e eu digo de propósito alguma escala, porque mesmo no âmbito da Associação de Municípios de Vale do Douro Sul, nós temos uma escala relativa e temos que nos abrir para lá desta própria associação. Mas pensar cada um destes temas, ou cada um daqueles temas que, não sendo hoje aqui debatidos, nos afligem de uma forma individual, ao nível da freguesia, ao nível do município, não faz já nenhum sentido. O que hoje aqui debatemos são temas importantíssimos,
Durante a tarde, certamente, a reforma administrativa terá aqui uma abordagem mais específica, mais concreta, e agora dedicar-nos-emos menos à questão da reforma administrativa. Mas isso não significa retirar-lhe valor, pelo contrário. Estamos até bem convencidos que do que resultar da reforma administrativa que fizer, dependerá também, em muito, o que é o futuro desta nossa região. E, nomeadamente, o que será cada uma das freguesias rurais que ainda sustentam alguma vida nas nossas comunidades. Pensar-se que, com uma visão que é meramente economicista, se consegue substituir com vantagem alguém que é democraticamente eleito e responsabilizado por alguém que o não seja, não faz nenhum sentido e não nos vai conduzir, imagino eu, a nenhum lugar. Ou melhor, vai nos conduzir ao lugar para o qual nós não queremos ir. Vai reforçar as condições de desertificação a que temos estado sujeitos. E é por isso que, livres e com vontade de discutir a reforma, dizia o António Borges de manhã, e eu sublinho completamente, este não é o tempo de fazer reformas pelas reformas, e é menos ainda o tempo de fazer reformas que possam prejudicar os nossos objetivos. E nós temos que perceber quais são os objetivos. Desde logo, eu não imagino que alguém tenha como objetivo abandonar, direi ainda mais, este interior rural. E então é preciso colocar nestas comunidades agentes que possam garantir o seu desenvolvimento. E pensar-se que isto se pode fazer com vantagem económica, refiro-me apenas a esta, relativamente aos senhores Presidentes da Junta, julgo que é não estar a ver bem o problema. Mas falaremos disso um pouco mais tarde, durante a sessão em que participará e a conferência que nos dará aqui, ou que nos trará aqui, o Sr. Secretário de Estado da Administração Local, que tem, ao menos, o mérito de querer vir ao Douro Sul, de querer vir hoje aqui a Lamego discutir connosco. É porque esse é um outro aspecto do qual nós não podemos prescindir. Nós não podemos manter-nos mais tempo pedindo, seja o que for, ao Governo da República. Nós temos que progredir para um outro patamar de exigência, direi. O que nós temos que fazer aqui é exigir que nos sejam concedidas as condições para não ficarmos em nenhuma retaguarda de nenhuma região deste país. E nós temos todas essas condições. E o que temos que fazer é até mais do que isto. É dizer, sem nenhum pretenciosismo, mas também sem nenhum medo, que há aqui boas condições de desenvolvimento que ajudam o país a crescer e a desenvolver-se. Esta crise que hoje vivemos fez-nos, porventura, retornar a uma ideia da economia mais real. E creio que nós temos aí um papel central a desempenhar. Nós, nesta região, na região que tem os melhores espumantes do país, que tem as melhores maçãs do país, uma região que coloca, por exemplo, 120 mil toneladas de maçãs no mercado nacional e que valem 60 milhões de euros no mercado, não pode permitir ser tratada como alguém que pede seja o que for. Não, nós não pedimos nada, nós queremos contribuir para o desenvolvimento do país com aquilo que temos melhor. E já agora eu creio que passará muito por aqui, passará muito por um lado por esta decisão e por outro lado por assumir que não é nenhuma menoridade desenvolvermos uma economia à volta do que temos melhor, a nossa agricultura, cruzá-la com o turismo, por que não? Cruzá-la com a cultura, com os nossos melhores escritores, por que não? Não temos condições para compartimentar nenhuma destas áreas, porque elas se alavancam mutuamente. Isto é, elas contribuem para que a outra também se desenvolva. E temos que, uma vez mais, e também deste ponto de vista, abrir-nos completamente ao conhecimento. Eu estou de veras convencido que a região não conseguirá evoluir para os patamares de desenvolvimento que nós queremos e já agora que são críticos para a nossa existência, sem nenhum dramatismo. A região ou consegue, nos próximos anos, progredir, nomeadamente do ponto de vista demográfico, ou cairemos irreversivelmente numa espiral negativa que é desastrosa para nós. Eu não estou resignado a que isso tenha que acontecer. Compreendo bem os constrangimentos que temos, mas não deixo de referir como uma contrapartida notável as oportunidades que também temos. Temos que ligar tudo. Temos que ligar as universidades e as empresas.
E temos que fazer isto mais do que nas conferências. Dizê-lo aqui, sim, para que se perceba que é este o caminho, que é esta a nossa vontade, que é isto que vamos fazer, mas fazê-lo entre o dia de hoje e o que serão as próximas conferências. Porque não há outra forma. Não há nada que justifique que nós nos mantenhamos sempre a copiar o que se faz lá fora, ainda que copiar o que se faz bem, em alguns momentos, não seja despiciente, mas nós temos que inovar aqui. E nós temos condições para inovar aqui. Esta referência já foi feita também. Cada vez que somos comparados, desde que sustentados numa organização, não há atores melhores do que nós. Não há. E, portanto, o que temos aqui que fazer é criar uma organização sustentável da nossa economia. Dir-vos-ei a esse propósito que eu acho que os municípios estão agora, e eu creio que já ouviram todos os municípios, e já ouviu também a Associação de Municípios. Aliás, a Associação de Municípios não é mais do que esta síntese do que pensam os municípios que lhe pertencem. E o facto de nós estarmos hoje aqui nestas conferências, de já as termos tido no ano passado e de já estarmos a projetar as próximas, significa uma nova visão por parte dos municípios que se faz notar também na Associação de Municípios. E a visão é esta. Nós temos, cada vez mais, que dar respostas às questões económicas que podem manter pessoas a viver na nossa região. Eu sei bem que para todos nós há muitas necessidades, mas direi que não são todas prioridades. E a ideia de que podemos fazer tudo e que podemos colocar os recursos que são cada vez mais escassos em tudo é um caminho que não nos vai levar a nenhum lugar. Ou melhor, uma vez mais, leva-nos ao lugar para onde nós não queremos ir. E é por isso que a Associação vê bem, e julgo que os municípios veem bem também, que é o momento de fazermos apostas decididas, determinadas, no que são também os assuntos económicos. E olhar para a nossa vida em comum, como digo, com todos. Com as empresas, com as universidades, com as instituições, com as escolas, com todos. Olhar com todos, não temos outra solução. Mas se o não fizermos, e se não tivermos objetivos previamente definidos e que tenhamos a coragem de concretizar, não faremos por esta nossa região o que eu, afinal, creio que todos sabemos que tem que ser feito. Mas temos que ter esta coragem, temos que dizer às nossas populações, temos que dizer às pessoas a quem servimos. Bom, há aqui prioridades que têm que ser levadas a cabo. Não podemos fazer tudo, temos que fazer só o que resultar do ponto de vista económico para manter pessoas. Evidentemente que isto tem uma ligação completa ao social, tem uma ligação completa ao cultural. Digo-vos a esse propósito também que, no âmbito desta Associação de Municípios, e até num âmbito mais alargado, nós não temos muito mais tempo para desperdiçar os recursos culturais que temos. E não temos muito mais tempo para não ligar os recursos culturais à economia sem medo de que assim seja. Sem medo de dizer que o que tem a ver com cultura não tem que estar em nenhuma outra face de nenhuma outra moeda em relação à economia. Não, é ao contrário. O que tem a ver com cultura tem também que ter uma sustentabilidade económica e pode sustentar territórios do ponto de vista económico. Eu queria passar aos conferencistas que se me seguem, mas antes gostava, porventura, de, em poucas palavras, dizer que no próximo ano nós não podemos correr o risco de estar aqui exatamente como estávamos hoje. Nós não podemos correr esse risco. Daqui até ao próximo ano todos temos, em cada uma das organizações, todos temos que dar o nosso melhor, porque só assim vamos conseguir atingir os objetivos que são de todos. Quanto a isto também não pode haver nenhuma dúvida. E, aliás, este espírito e a forma como as conferências decorrem e como esta associação lida com os seus associados é também uma boa forma de todos percebermos que não há municípios contra os outros municípios. Não há sequer regiões contra as outras regiões. Este é um negócio de ganhar-ganhar. Não é um negócio de uns perderem e outros ganharem. É um negócio em que temos que ganhar todos. Porque se não formos capazes de fazer isto, há uma garantia. Vamos perder todos. Não há disto nenhuma dúvida. Meus caros amigos, eu com isto terminarei. Espero que sejamos todos capazes de colocar ao serviço desta região as qualidades que todos temos. Nós não podemos desperdiçar estas qualidades que todos temos. E não podemos desperdiçá-las nem por individualismo, nem por falta de visão, nem por percebermos que a seguir alguém desenvolverá o que estamos agora a fazer.
é exatamente sabendo nisso, acreditando nisso e percebendo que a seguir alguém fará melhor do que nós temos que caminhar. A falar no futuro, deixo um apelo ao meu amigo Presidente da Associação de Municípios, porque eu acho que isto faz sentido, sabem? Hoje, no país, muita gente sabe e muita gente sabe-o pela primeira vez que existe o Douro Sul, o que é o Douro Sul, o que temos, quem somos e que também queremos desenvolver. Bom, mas a economia é cada vez mais global. E a minha sugestão é que no próximo ano, se puder ser no próximo ano, se não será no seguinte, nós possamos passar para lá das nossas fronteiras territoriais do país e possamos transformar estas conferências, porventura, em conferências internacionais. No mínimo em conferências ibéricas. Porque temos que nos alargar. Temos que nos alargar. O que nos trouxe o pior que agora temos, e temos coisas muito boas, das quais não prescindimos, não abdicamos e que não deixamos de referir. Mas também temos alguns constrangimentos. O que nos trouxe os constrangimentos foi o nosso atavismo. Temos que nos abrir e é este o apelo que deixo. Repito o apelo. Participem já nas conferências e na vida toda a partir de hoje. Muito obrigado.